sentadinho, nós vamos ler a palavra de Deus. Tá? Olha, querido, se você veio hoje com pressa, você veio num dia, eu posso dizer errado, porque hoje nós vamos ler bastante aqui a palavra de Deus. Tá? Se você veio hoje aqui com pressa, eu sugiro a você continuar aqui, não sair. Mas em nome de Jesus, acalmar esse coração aí, acalmar essa alma e se preparar para receber essa palavra que eu tenho certeza vai mudar definitivamente a sua história. Hoje, todos aqueles que receberem essa palavra no seu espírito vão sair daqui, olha, prontos para viver um tempo de grande vitória. Eu assim creio em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 4. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4, nós vamos até o 25. Eu faço questão de ler todo esse texto com você, porque eu sei que Deus tem algo especial para nos entregar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se tem a Bíblia no papel, abra aí a sua Bíblia. Se não tem, está na hora de comprar, né? Agora na festa dos tabernáculos nós vamos estar inaugurando aí a nossa livraria, né? Você vai ter a oportunidade de comprar a sua Bíblia. É isso mesmo. Apóstolo, eu já tenho aqui no meu celular, mas é importante também termos ela impressa, ok? É importante, muito importante. Na verdade, lá em casa a gente não tem uma, a gente tem várias impressas, né, com várias versões, com várias traduções. Glória a Deus. Mas vamos lá, 2 Reis, capítulo 3, de 4 em diante, diz assim: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis, vós, o vosso gado, os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais,
e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde os mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fileiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas, como sangue, e disseram: isso é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e taparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Harizete ficou com os seus muros. Vamos juntos essa frase final. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Amém? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus. Queridos, a partir do momento em que nós decidimos caminhar com Deus, a partir do momento em que nós decidimos cumprir os princípios do Senhor à risca, nós compramos uma guerra com o inimigo. Desde o momento em que você disse sim ao Senhor e passou a caminhar com Ele, você se tornou inimigo do diabo. E a partir desse dia, a sua vida tem sido marcada por muitas guerras. Tá? Quantos aqui têm enfrentado batalhas, têm enfrentado lutas? Aí levante a mão bem alto, olha só. Todos nós temos enfrentado lutas, temos enfrentado batalhas, porque temos um inimigo em comum, o diabo. Nós caminhamos com o Senhor, nós servimos ao Senhor, nós fizemos essa opção. E a partir dessa opção, nós nos tornamos inimigo dele. E sempre que possível, ele vai se levantar para tentar matar, roubar, né? Vai tentar nos destruir. Sempre que for possível, ele vai tentar cumprir essa tríplice missão. Eu sei que muitos entendem muito bem o que eu estou falando, porque nesse exato momento, como já levantaram aí as mãos, né, estão enfrentando batalhas, estão sofrendo violentos ataques do inimigo, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida ministerial, seja na sua saúde, seja no seu empreendimento. Eu sei que muitos aqui estão enfrentando batalhas em muitas áreas. Mas olha, eu quero que você que está nesse exato momento diante de um confronto, eu quero que você me ouça. Querido, viver em guerra, enfrentar as batalhas, realmente não é fácil. Viver em guerra, enfrentar batalhas, realmente produz desgaste, produz cansaço. Porém, eu quero que você entenda, apesar das lutas, nós estamos amparados por uma promessa. Diga: eu estou amparado por uma promessa. Não fale com mais convicção, diga: eu estou amparado por uma promessa. Que promessa é essa? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Será que você tem fé para entender isso? Será que você tem fé para crer nessa promessa? Então diga: eu estou amparado por promessa. Diga: eu sou mais do que vencedor. Nós estamos amparados por essa promessa, somos mais do que vencedor. Por isso, escute, Deus me enviou hoje aqui para dizer que você vai vencer essa batalha que você está enfrentando. Talvez você esteja se sentindo cansado, talvez você esteja se sentindo sem forças,
talvez os teus suprimentos acabaram, você está ali no meio de um deserto, mas eu tenho essa palavra para te entregar nos próximos dias. Essa guerra que você tem enfrentado terá um fim, e a vitória será sua em nome de Jesus. Deus vai entregar essa vitória nas tuas mãos. Não importa, querido, o tempo da batalha, não importa há quanto tempo você tem lutado. Eu tomo essa palavra hoje, eu tomo hoje essa direção do Espírito para te dizer isso, que Deus vai te entregar a vitória. Deus vai te entregar a vitória. Eu fiz questão de ler praticamente todo o capítulo 3 de 2 Reis, para que você entenda, não é? Para que você entenda que nós podemos vencer uma guerra, mesmo em condições extremas. Para que você entenda que nós podemos vencer uma batalha, mesmo em condições desfavoráveis. Mesmo nos momentos em que sentimos que estamos cansados, sem força. Mesmo nos momentos em que a gente olha para o lado, olha para o outro, e tudo o que a gente vê é deserto. Nós podemos vencer a batalha, e Deus vai te entregar hoje a vitória. Deus vai te entregar hoje a vitória em nome de Jesus. Queridos, o texto mostra que com a morte de Acabe, Jorão, seu filho, assume o trono de Israel. E o inimigo, aproveitando desse momento de transição, aproveitando desse momento de fragilidade, resolveu se rebelar. Até então, os moabitas pagavam tributo a Israel. Mas quando ele percebeu que havia ali um tempo de transição, havia ali um ponto de fragilidade, o inimigo se rebelou, o inimigo declarou guerra. O inimigo disse que iria dar um basta naquela situação. E aí é interessante aqui esse texto, porque Jorão, devido à sua inexperiência, até mesmo diante do legado que ele recebeu dos seus pais, ele poderia ter entrado na guerra de qualquer maneira e poderia ter perdido aquela guerra. Porém, o que a gente vai ver nesse texto aqui, olha, é uma sequência, uma série de atitudes acertadas que culminaram na vitória. Hoje eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, querido, porque a vitória vai chegar até você em nome de Jesus. Mas a gente às vezes imagina que a vitória, ela vai vir assim como um passe de mágica. Não, as vitórias chegam até nós se nos posicionarmos. As vitórias chegam até nós se nós tomarmos atitudes coerentes, se nós tomarmos atitudes direcionadas por Deus. E é o que a gente vê aqui nesse texto, uma sequência de atitudes coerentes. O que a gente observa aqui nesse texto é uma série de atitudes acertadas que culminaram na vitória. E a primeira atitude que a gente vai encontrar aqui foi uma atitude de Jorão. Diante da declaração de guerra, Jorão, ele procura ajuda com quem tinha condição de ajudá-lo. Primeira atitude acertada aqui nesse texto é a atitude de Jorão. Havia assumido o trono, não tinha tanta experiência para combater o inimigo, para entrar na guerra. E o que ele faz? Ele procura ajuda com quem tinha condição de ajudá-lo. No versículo 5 está escrito: mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu à guerra contra Moabe? Ele perguntou, ele consultou, ele pediu ajuda a Josafá. Ele pediu ajuda a alguém mais experiente do que ele. Ele pediu ajuda a alguém, sabe, que tinha autoridade, alguém que era reconhecido realmente como um líder naquela nação. Ele pediu ajuda a Josafá. E aí eu preciso dizer para você, querido, que eu conheço muitas pessoas que são verdadeiros colecionadores de derrotas. Por quê? Porque nos momentos da guerra se isolam, nos momentos da batalha não buscam ajuda de ninguém, querem guerrear sozinhos, ou quando pedem ajuda, recorrem a quem não tem nada para lhes acrescentar. Então, Jorão nos deixa essa lição muito importante.
Ao receber a declaração de guerra, ele procura Josafá. Ele reconheceu que Josafá tinha mais experiência. Ele reconheceu que Josafá era confiável. E ele recorre a esse homem. Olha, querido, eu não sei qual é o nível da tua guerra, qual é o nível da tua batalha, mas eu sei que existem homens, existem mulheres de Deus que podem te ajudar. Dentro da nossa igreja, nós temos, muitos pastores, nós temos muitos líderes que foram levantados por Deus, e são pessoas que estão à tua disposição, estão esperando que você requisite, que você chame. Eu me alegro sempre quando alguém diz assim: apóstolo, eu estou passando por uma situação difícil, mas eu não me alegro pela situação difícil, eu me alegro pelo reconhecimento, né? Ore por mim. Ore por mim. Apóstolo, estou passando, essa semana uma senhora me ligou e disse assim: apóstolo, eu estou passando por uma situação muito difícil, estou passando por uma situação muito complicada, e eu sei que o Senhor pode me ajudar, e posso mesmo. Naquele momento já levantei a minha voz ao Senhor, já clamei ao Senhor, e eu sei que Deus tem ouvido a oração, e já está em socorro da sua filha, já está em socorro dessa discípula tão querida. Eu creio em nome de Jesus, nós precisamos buscar ajuda, não podemos nos isolar. Então Jorão vai diante de Josafá, pede ajuda, e a resposta de Josafá foi maravilhosa: subirei, serei eu como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Isso nos faz lembrar o Salmo 133, está escrito lá que a bênção, a vida são respostas da unidade. Nós alcançamos bênção, nós alcançamos vida quando a gente decide caminhar unido, quando a gente decide caminhar junto com os nossos irmãos, junto com aqueles, que torcem por nós, com aqueles que lutam conosco. Tem sempre alguém, querido, que está à tua disposição, só esperando um chamado. Tem sempre alguém que está aí pronto para lutar junto com você. Então, eu quero te dizer isso nessa noite: você vai vencer a guerra que você está enfrentando, mas hoje você precisa decidir sair do isolamento, você precisa decidir buscar ajuda em pessoas confiáveis, em pessoas que têm algo ali a acrescentar. Jorão teve vitória, Deus abençoou Jorão com vitória, Deus abençoou Israel com vitória, mas primeiro passo, a primeira atitude foi essa: ele se levantou e foi buscar ajuda em quem tinha condição realmente de ajudá-lo. E é interessante, nos versículos 9 e 10 está registrado que não somente Judá e Israel foram juntos para a peleja, está registrado que Deus abençoou, Deus tocou no coração do rei de Edom, e o rei de Edom também se uniu a eles. O rei de Edom também seguiu o caminho com eles, estava ali pronto para ajudar na peleja. Porém, queridos, o versículo 10 diz que depois de 7 dias de caminhada, um outro fato aconteceu. Estavam caminhando na direção do inimigo, estavam prontos para lutar contra o inimigo, caminharam durante 7 dias, e um outro fato assim muito triste aconteceu. Diz a palavra que acabou a água. Acabou a água, acabou o suprimento. Agora eles estavam ali no meio do deserto, os 3 reis, os seus exércitos, toda a cavalaria desses 3 reinos, e já estavam ali, sem nenhuma perspectiva de que algo bom pudesse acontecer. Não tinham como permanecer onde estavam, iam morrer. Não tinham como retornar, já tinham caminhado 7 dias, sem água, sem suprimento, sem forças, como voltariam? Não tinham como seguir em frente, não tinham como partir para a batalha, enfrentar o inimigo, porque estavam literalmente sem água. E aqui nesse ponto, uma outra atitude foi tomada, uma outra atitude acertada foi tomada. Quando o suprimento acabou, quando a situação parecia completamente fora de controle, Josafá então se levanta, e Josafá procura um profeta. Ele sabia que Deus podia dar uma direção, que Deus tinha uma resposta, que Deus poderia trazer luz
ao entendimento deles, para que eles saíssem daquela situação. E ele procura então um profeta, ele busca um profeta para receber a direção de Deus. E aqui a gente tem que aprender, nós temos que aprender que quando tudo à nossa volta se fecha, nós temos que lembrar que Deus tem sempre uma palavra, Deus tem sempre uma direção segura, Deus tem sempre um caminho para nos apontar. Nós precisamos aprender isso. Quando estamos diante, sabe, de situações onde tudo parece perdido, nós podemos sim buscar uma direção em Deus através dos seus profetas. Está escrito lá nos versículos 11 e 12. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Olha que coisa interessante. Nós temos que buscar a palavra de Deus através dos seus profetas. Mas não é qualquer profeta. Tem muita gente hoje que está buscando aí a palavra de Deus, a direção de Deus através dos profetas da internet. Gente que você não conhece a origem, gente que você não conhece a vida, gente que você não sabe de fato se tem um compromisso com Deus. Não são esses os profetas que Deus nos ordena a buscar, que Deus nos direciona a buscar. Quando Josafá pergunta: tem um profeta? O servo lá do rei de Israel, ele apresenta o profeta, ele diz: tem um profeta, e esse profeta tem um nome. O nome dele é Eliseu. Eliseu significa Deus é a salvação. E ele vai dando as características. Tem sim, tem um profeta. E esse profeta era filho de Safate, mostrando que o profeta tinha uma origem. Não era alguém que se auto-intitulou profeta para se beneficiar do cargo. Ele era filho de Safate, ele tinha uma origem, ele tinha um legado. E ele conclui dizendo: e esse profeta era o que deitava água nas mãos de Elias. Ou seja, esse realmente era um verdadeiro profeta, era um servo. Ele servia a Elias. Quer conhecer um verdadeiro profeta? Um verdadeiro profeta não busca os seus próprios interesses. Um verdadeiro profeta, ele não busca a sua posição para se autopromover. Um verdadeiro profeta, antes de tudo, é um servo. Gente, Deus tem direção para nos entregar. Os seus profetas estão anunciando a sua palavra. Os seus profetas estão dando a sua direção. Nessa noite Deus me coloca nesse altar como um profeta para a sua vida. Nessa noite Deus me coloca nesse altar para dizer que o Senhor vai pôr um fim nessa batalha. O Senhor vai pôr um fim nessa guerra. A vitória é tua em nome de Jesus. Deus me coloca essa noite aqui para isso, para anunciar a palavra de Deus. Você não vê saída, você não vê a condição, você não vê circunstâncias para que essa vitória aconteça, mas Deus me trouxe aqui para dizer que vai acontecer, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te entregar a vitória. Reconheça isso e ouça essa palavra, porque essa palavra vai mudar completamente o teu histórico. E aí, queridos, eles então chamam o profeta. Eliseu não era assim tão manso. Eliseu olha para o rei de Israel, Jorão, e diz para Jorão: olha, se fosse por você, eu nem te atenderia. Vai procurar os profetas do teu pai, vai procurar os profetas da tua mãe. Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Eu estou aqui por causa de Josafá. Eu reconheço Deus na vida de Josafá, reconheço a liderança de Josafá. E aí Jorão meio que se humilha e diz: olha, mas eu não tenho a quem buscar. Eu não tenho a quem buscar, porque foi o Senhor que reuniu a nós três.
Foi o Senhor que nos reuniu a nós três. Foi o Senhor que nos colocou nessa batalha. E se o Senhor nos colocou nessa batalha, a resposta tem que vir dele. E aí a terceira atitude partiu do profeta. O profeta, ele pede um tangedor. No versículo 15 está escrito assim: ora pois, trazei-me um tangedor. E diz mais a palavra: quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Elias. Oh, meu filho, está enfrentando uma guerra, está enfrentando uma batalha, recorre à adoração, recorre ao louvor. Recorre ao louvor. Está enfrentando uma guerra, está enfrentando uma batalha. Em nome de Jesus, sabe, muda o ar na tua casa, muda o ar no teu local de trabalho. Coloca ali um homem de Deus, uma mulher de Deus para cantar, mesmo que seja lá no teu som. E deixa esse som saturar os céus, porque esse som vai chegar no trono de Deus e a glória de Deus vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre o teu lugar de trabalho, vai vir sobre a sua casa. Querido, há um poder sobrenatural nas canções de adoração. Enquanto adoramos, a presença de Deus se manifesta. Enquanto adoramos, enquanto o som do teclado, o som da bateria, o som dos instrumentos, sabe, tocado, esse som chega diante de Deus, chega diante do Senhor. E Deus se manifesta, trazendo renovação, trazendo fortaleza, trazendo direção. Por isso eu digo mais uma vez, não importa como você entrou. Ah, apóstolo, eu entrei enfraquecido, eu entrei sem forças, eu entrei aqui já meio que desistido porque a minha vida está um deserto. Hoje Deus te renova. Hoje Deus te renova. Hoje o poder de Deus vem sobre a sua vida por causa do louvor, por causa da adoração. Esses dias eu estava conversando com o apóstolo Renê, e ele dizia para mim que ele não gostava de algumas músicas, de alguns estilos musicais, tá? Ele não gostava daquele estilo mais pentecostal. Ele dizia assim para mim: eu não gostava muito daquele estilo pentecostal. Eu tinha uma barreira em relação aos estilos pentecostais. O apóstolo Renê, para quem não sabe, ele vem de origem batista, tradicional. E aí ele era bem resistente. E a gente estava conversando sobre esse assunto e ele falando, eu era muito resistente às canções pentecostais, até que eu enfrentei uma grande guerra. Até que eu enfrentei uma grande batalha. O que eu estou falando aqui não é segredo, porque ele já falou para mim, também já falou isso em público. Até que eu enfrentei uma grande guerra, até que eu enfrentei uma grande batalha, e eu conheci as músicas da Cassiane. Até que eu enfrentei uma grande guerra, e eu ouvi essa canção aí, ó. Chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai. Se passares, águas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o hino de vitória do outro lado cantou. E aí eu olhei para ele e disse assim: apóstolo, eu também tinha uma certa reserva. Eu mesmo já critiquei muitas dessas canções. E eu aprendi com ele. Eu estava contando no culto da tarde. Hoje eu estava na estrada. E sabe que música eu vim ouvindo, gente? Vocês não vão acreditar. Hoje eu vim ouvindo aquela canção assim: tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel,
tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Assim vai ser a sua vitória em nome de Jesus. Você pode estar passando ou ter passado por um período de amargura, mas Deus hoje vai trazer doçura. Deus hoje vai entregar a vitória nas tuas mãos. Por favor, fale para quem está aí ao seu lado, meu irmão. Hoje o Senhor estabelece a vitória. Hoje o Senhor te entrega a vitória. Diga, meu irmão, cessa hoje a guerra, cessa hoje a batalha. A vitória é sua, em nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso em nome de Jesus? Creia mesmo, creia mesmo, creia mesmo. E por favor, eu quero ouvir o seu testemunho aqui. Eu quero ouvir o seu testemunho aqui, porque eu sei que hoje a sua vida muda. Eu sei que hoje os céus estão abertos, a atmosfera de glória está nos cobrir, e a bênção da vitória está sendo entregue a cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Eliseu disse: traga um tangedor. O tangedor começou a cantar, o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele começou a profetizar, e aí ele dá uma direção aos 3 reis, a todo o exército. Versículos 16 em diante, até o 19. Assim diz o Senhor: fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis, vós, o vosso gado, os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira também que entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Querido, e aí a gente vai ver aqui o quarto posicionamento, que agora não foi de Jorão, agora não foi somente do rei de Judá, não foi somente do rei de Edom, agora foi um posicionamento geral dos 3 reis e de todo o exército. Eles ouviram a palavra de Deus. Deus mandou eles cavarem covas. Deus disse que era para cavar muitas covas. Deus disse que eles veriam aquelas covas se encherem de água. E assim eles fizeram. Assim eles fizeram, foram cavar, foram para o deserto cavar covas esperando água. E precisa ter muita fé para isso, gente. Precisa ter muita fé para isso. A palavra diz que eles não viram uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Não, a palavra não diz que eles sentiram pingos de água nas costas enquanto eles estavam cavando. Eles não viram nada, eles não tinham nenhum sinal. Mas eles se moveram por fé. E eles nos ensinam isso, que se a gente quer ter vitória, a gente precisa se mover por fé. Nem sempre Deus vai nos dar um sinal. Você está lá no seu trabalho, os clientes não chegam, os contratos não são assinados, e Deus está dizendo: cava, cava, continua trabalhando, cava, continua crendo que eu vou te abençoar. E você tem que estar crendo, mesmo que você não veja nada. Falava hoje aqui, alguém abriu um restaurante, não entrou um único cliente no restaurante. Continue fazendo a comida do mesmo jeito, com o mesmo jeito, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, porque vai chegar a hora que Deus vai enviar, as torrentes de água, que Deus vai encher todas as covas, que Deus vai te abençoar, que a prosperidade vai chegar no teu empreendimento. Eu creio nisso, meu filho, em nome de Jesus. A prosperidade, a bênção vai chegar no teu empreendimento. A prosperidade, a bênção vai chegar na tua casa. E vai chegar por quê? Porque você vai continuar trabalhando, cavando. Na pandemia, eu estava aqui na igreja, não sei cadê o Chiquinho, nós estávamos juntos aqui. Cadê o Chiquinho? Levanta a mão, Chiquinho, onde tu estás? Onde tu estás? Não está aqui. Nós estávamos juntos aqui.
aquele início da pandemia, juntos aqui. As autoridades mandaram fechar. Está aqui atrás. Tu lembra disso, né, meu filho? As autoridades mandaram fechar. Passou um mês, passou 2 meses. E aí tinha aquele prenúncio de que a gente poderia trazer pelo menos aqui umas 10 pessoas. Mas a gente tinha que ter um espaçamento aí de pelo menos 2 metros entre as cadeiras. A gente pegou as cadeiras e colocou lá para o fundo. E aí, aquilo que não é usado vai se estragando. A gente chegou lá no fundo e estava olhando as cadeiras, começou a embolorar, né? Começou a dar fungo nas cadeiras. E aí ele olhou e ele disse: poxa, pai, a gente ama tanto essa casa, e é tão bom a gente ver os irmãos aqui. Quando é que a gente vai ter essa oportunidade de novo? E eu olhei para ele, comecei a chorar e disse assim: meu filho, eu não sei. Eu tinha esperança que quando acabasse a pandemia, as pessoas iam estar tão sedentas de Deus, que elas iam fazer fila aqui na porta, iriam entrar e o templo iria ficar lotado. Eu tinha essa esperança. Eu dizia para ele: logo, logo as coisas vão acontecer. E naquele dia Deus falou conosco. Deus mandou que a gente começasse a cavar as covas. E a gente nunca mais parou de cavar. Nunca mais. De lá para cá, nós começamos a fazer reformas. Alguns irmãos aqui nem entendem. Alguns irmãos às vezes olham aí e as coisas chegam no meu ouvido. Alguns irmãos chegam dizendo assim: ó, o apóstolo está quebrando ali parede que nem precisava quebrar. Dói, porque eu sei o que Deus falou comigo. Deus mandou eu fazer aqui uma grande reforma. E Deus tem abençoado. Sabe, eu nunca fiz uma campanha aqui pedindo dinheiro, pedindo recurso para a gente comprar tinta, para a gente comprar piso. Mas nesses 2 anos Deus tem enviado os recursos. Nós estamos aqui com um piso de primeira, que Deus enviou, que Deus mandou. No início da festa dos tabernáculos, você vai ver ali um hall de entrada. Você vai dizer: meu Deus, que coisa maravilhosa. Um investimento bem alto que nós estamos fazendo, que vai te surpreender, eu tenho certeza disso. Porque Deus mandou eu cavar. E eu sei, queridos, no meu coração, Chiquinho, eu sei no meu coração, que no final da pandemia não veio o tanto de pessoas que nós esperávamos, mas vai vir. Pode ter certeza, meu filho, vai vir. Deus vai honrar o nosso trabalho, Deus vai honrar o teu trabalho, Deus vai honrar o trabalho do Elino, Deus vai honrar o trabalho de todos aqueles que se dedicam aqui. E vai vir uma enxurrada, vão vir pessoas de todos os lugares. E vão entrar e vão dizer: meu Deus, que igreja bonita, que igreja abençoada. E vão ficar aqui. Nós vamos ver isso acontecendo em nome de Jesus. E se vai acontecer aqui, vai acontecer também na tua casa, vai acontecer também no teu trabalho. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, aquilo que você não consegue ver hoje acontecendo, aquilo que até mesmo você julga que é impossível, água jorrar no deserto, diga: vai acontecer na tua vida e vai acontecer no teu trabalho, em nome de Jesus. Tem alguém que recebe, meu filho? Tem alguém que recebe essa palavra e pode se alegrar? Aleluia, aleluia. O que nós precisamos fazer? Cavar, trabalhar. Ah, eu estou cansado, continue trabalhando, continue. Ah, mas eu não vejo nada, continue fazendo. Que Deus vai respaldar você. Deus vai respaldar você. E eu já vou encerrar. Sei que já passamos da hora, mas me espere aí mais uns 5 minutos, por favor. Já vou encerrar. No versículo 20 está escrito assim: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de águas. No momento em que eles apresentaram, cavaram. No momento em que eles apresentaram uma oferta, a chave girou. Deus destravou as comportas e a água desceu. Não diz que foi chuva. Não se sabe de onde veio as águas. Você não sabe de onde vai vir o teu suprimento, mas vai vir, em nome de Jesus. Então somente hoje, dedique uma oferta ao Senhor.
Daqui a pouco nós vamos levantar aqui, vamos entregar nossa oferta ao Senhor. Dedique uma oferta ao Senhor, entendendo que essa oferta hoje vai falar no céu. Essa oferta hoje vai gerar uma chave na tua direção e vai trazer o suprimento das tuas necessidades, em nome de Jesus. Não estou falando aqui, traga uma oferta e estipulando o valor, não, mas você sabe o que você precisa fazer. O Espírito Santo fala ao nosso coração, e eu sei que Ele há de falar no teu coração a oferta que você precisa dedicar ao Senhor. Dedique, e Deus vai fazer com que as águas sejam liberadas na tua direção. Olha, queridos, Deus supriu as necessidades dele no meio do deserto, fortaleceu eles no meio do deserto. Eles puderam continuar a caminhada. Aquelas águas causaram uma ilusão de ótica no inimigo. O inimigo olhou para as águas e de repente as águas eram vermelhas. E o inimigo pensou: olha, eles se degladiaram entre si, morreu ali, é sangue. E quando eles chegaram ali no arraial do povo de Deus, eles foram exterminados, eles foram feridos. A palavra conclui dizendo: entraram os israelitas na terra e também ali feriram os moabitas, arrasaram as cidades. Cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, entulharam, taparam as fontes de água dos inimigos. E aí diz assim: os que atiraram com fundas, os que os cercaram, foram feridos e foram mortos. Deus deu vitória ao seu povo naquele dia. Hoje, Deus vai nos entregar a vitória, em nome de Jesus. Apóstolo, eu tenho me sentindo cansado. Hoje uma pastora me passou uma mensagem dizendo: apóstolo, eu estou enfrentando uma luta tão terrível, tão terrível. E essa semana eu tenho recebido assim mensagens dessa forma, pessoas dizendo que estão enfrentando lutas. E eu creio, estão enfrentando batalhas terríveis. Mas nessa noite Deus nos reuniu aqui para nos entregar a vitória. A vitória. Eu vou falar mais uma vez, porque eu sei que tem gente aqui que está com a cabeça baixa. Talvez a incredulidade entrou no coração. Deus nos reuniu essa noite aqui para nos entregar nas nossas mãos a vitória. Você recebe? Se recebe, levanta-se as duas mãos, diga: Deus me trouxe a sua casa hoje para colocar nas minhas mãos a vitória. Feche as mãos e diga: e eu tomo posse, em nome de Jesus.